Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para que você veja na sua versão, mas na verdade eu transcrevi aqui na tela, na versão da NVT, este versículo que é Provérbios 29, 1. Eu quero te convidar a meditar. Hoje é dia de ceia, né? Nós queremos nos preparar bem para a ceia e vamos meditar nesse texto. A gente sabe que o livro de Provérbios é uma coletânea de ditos populares. Então são conceitos muito fáceis da gente assimilar, até de decorar, memorizar. Mas geralmente esses provérbios têm duas linhas. E não dá para olhar para provérbios por capítulo, sabe assim? Como a gente faz às vezes com outros textos da Bíblia. Eu vou ler o capítulo 1, ou Salmos, por exemplo, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Você tem ali um conteúdo completo. Mas no caso dos provérbios, com raras exceções, cada verso é um universo, né? Cada verso é uma coisa só. Quando você muda para o verso seguinte, já mudou o assunto completamente. Porque é uma coletânea de ditos populares. Essas frases que a gente decora com muita facilidade. E esse é um dos provérbios muito interessantes, que vez por outra eu acabo me deparando com ele, porque eu tenho um costume, uma rotina, um hábito de ler provérbios, porque eu gosto de provérbios. Porque provérbios me ajudam especialmente no aconselhamento, né? Porque são coisas muito práticas e geralmente lida com o universo dos relacionamentos. E isso me ajuda muito, por isso que eu gosto de pegar provérbios, ler provérbios, decorar provérbios, porque uma vez ou outra aqui eu acabo citando algum provérbio para alguém. Então, se você puder, mesmo assentado como você está, mas você lê comigo como está na tela aí, vamos lá, juntos? Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Isso é Provérbio 29, verso 1. O provérbio está fazendo referência à teimosia humana. Mais especificamente, aquelas pessoas que sempre se acham certas em tudo que pensam, que falam, que fazem. A gente chama isso de cabeça dura, né? Pessoa que é cabeça dura. São pessoas que são incapazes de se inclinar diante do pensamento, da fala, do confronto, da exortação do outro. Usando uma expressão popular, é o tipo de gente que não dá o braço a torcer. Você deve conhecer gente assim, né? Vizinho, amigo, a mãe, o pai, o filho seu. Não você. Mas sempre tem alguém, né, no nosso radar, que é assim. Aquela pessoa que não dá o braço a torcer. Ela não perde nenhuma discussão, nenhuma conversa. No final ela está certa. Porque ela se comporta dessa forma. É a pessoa teimosa, obstinada, dona de si, arrogante, prepotente. Aquela que quer estar sempre com a razão. Ela não ouve ninguém. E quando parece ouvir, na verdade ela finge ouvir. Mas ela não dá atenção a ninguém. Ela não admite estar errada, ela não aceita ser corrigida em nada. Aquela versão mais antiga do Almeida, Revista Atualizada, traduz o provérbio assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Cerviz é a ideia de a pessoa que não inclina a testa, né? Não inclina a fronte, sabe a pessoa? Por isso que vem a ideia do cabeça dura, né? Que a pessoa ela não curva o pescoço, né? Ela não se inclina para nada, ela tem dificuldade de se inclinar. Aponta para a rigidez da pessoa em não se curvar diante de uma repreensão. É a insistência em achar que está certa diante de uma situação que é evidente que ela não está certa, ela está errada. Mas ela não admite isso de jeito nenhum. A gente chama isso de pessoa orgulhosa. O provérbio ele nos conduz a pensar na necessidade de humildade. Necessidade que todos nós temos de buscar flexibilidade, de avaliar o coração e a alma, de discernir se somos governáveis, se somos capazes de permitir que Deus governe a nossa vida usando pessoas e usando circunstâncias. Porque se você ainda não percebeu, é assim que Deus faz. Deus ele governa a nossa vida por meio de pessoas e circunstâncias. São as pessoas que vão
nos direcionando. E são as circunstâncias que vão nos moldando. Se você espera, né, que Deus ele vá aparecer para você no café da manhã, né, sentar na sua mesa e dizer assim, olha, você vai mudar ou não vai? Né? Deus não vai fazer isso. O que Deus vai fazer é colocar pessoas no teu caminho. E Deus vai mudar as circunstâncias. E por meio, então, de pessoas e circunstâncias adversas, você precisa entender que Deus quer te governar. Mas o provérbio está falando de pessoas ingovernáveis, pessoas que não querem ser governadas, porque elas são teimosas, obstinadas, pessoa que não se curva diante de nada. E quem é assim não usufrui da orientação de Deus. Está sempre fazendo do seu jeito, trilhando o seu próprio caminho. E nós temos vários exemplos bíblicos disso. Nós temos o faraó, lá do Egito. Lembra? Teimoso, obstinado. Deus usando Moisés para dizer, deixa o povo de Israel ser liberto. Ele não queria. E ele teve que sofrer, né, com a perda até do próprio filho. Para ele poder entender que Deus governa a nossa vida por meio de pessoas e circunstâncias. E ele não queria ceder, não queria se curvar, porque ele era teimoso, obstinado. Nós temos o rei Saul também, que sofreu com isso. Temos o Jonas, o profeta Jonas, acabamos de estudar com o pastor Timóteo, em 4 lições aí sobre o livro de Jonas, mostrando a teimosia, a insistência dele em fazer a sua própria vontade, em se governar e não deixar Deus governar a vida dele. Nós temos o Pedro no Novo Testamento, sujeito teimoso, que não quer deixar Jesus lavar o pé dele. Em várias outras situações, ele se mostra uma pessoa obstinada, difícil, complicada. E Jesus tem que lidar com essa teimosia de Pedro, até quebrar Pedro completamente, para que ele ceda à vontade de Deus. Por isso, nesta manhã que a gente está celebrando a ceia do Senhor, vamos olhar para dentro de nós e avaliar se não estamos sendo teimosos, resistindo a uma mudança que Deus quer fazer na nossa vida. Talvez seja a forma de ver e pensar as coisas. Muitos de nós temos um jeito de ver as coisas, de pensar as coisas, que nós somos obstinados. A gente não quer dar ouvidos a ninguém, a gente não quer prestar atenção no que está acontecendo. Às vezes é o modo de tratar uma pessoa, o modo de tratar a família, o modo de tratar a própria igreja, o modo de tratar Deus. Nós somos teimosos, a gente olha, não está funcionando. E a gente insiste em fazer daquela forma, daquele jeito, e vamos colher resultados disso. Talvez seja a reação que esboçamos em nossas relações. Toda vez que acontece uma discussão em casa, ou alguém vem apontar alguma coisa em casa, ou alguém dá um alerta de que, olha, esse mês as contas não estão fechando, nós precisamos de um pouco mais de alerta. Aquilo ali gera uma reação absurda, e a pessoa então cria um clima muito ruim, e ela é teimosa em manter-se dessa forma. Às vezes, pode ser um hábito que nós insistimos em manter, um pecado que nós resistimos em abandonar, o perdão que precisa ser concedido e a gente não concede, o trabalho que requer um novo jeito de lidar com ele, porque o jeito que está lidando não está funcionando. Talvez seja aquele negócio que não está dando certo e nós não temos coragem de baixar as portas, dizer, olha, eu vou partir para outra. E a gente é teimoso, a gente fica naquilo ali tentando e achando que aquele é o caminho de Deus para nós, e Deus está dizendo, não é. Tem pessoas e circunstâncias dizendo que não é. E você está sendo teimoso nisso. Talvez seja uma forma de viver, de levar a vida que só está nos desgastando. E a gente teima. E o provérbio é um alerta para isso. Por vezes Deus quer que a gente mude o nosso foco. Muda o foco. Aceita sem resistência que estamos pensando errado. Estamos falando coisas sem sentido. Estamos fazendo escolhas equivocadas. E caminhando por estradas que Deus não quer. Tem uma metáfora musical que eu acho muito bacana, que aparece por aí de vez em quando, considerado um provérbio popular, que diz assim, quem bate na mesma tecla, ouve sempre o mesmo som. Fala com o Mateus depois, no final do culto. Né? Fala, Mateus, me mostra na prática. O que é bater na mesma tecla?
E você vai ficar ali, ó. Tum, 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 mesmo som. E se você experimentar usar os outros dedos e tocar outras teclas, você ouve novos sons. A ideia por trás da expressão é que se alguém insiste na mesma abordagem, ou na mesma ideia, sem mudar, sempre vai obter os mesmos resultados. Isso é fundamental que a gente compreenda. Quem bate na mesma tecla, ouve sempre o mesmo som. Por isso que você diz assim, eu estou casado há 30 anos. Parece que não muda nada. Porque o seu dedinho está na mesma tecla. Você está escutando o mesmo som. É preciso dizer assim, puxa, mas eu estou trabalhando nessa empresa há 20 e tantos anos. Parece que ninguém me ama, ninguém me quer aqui. Talvez esteja batendo na mesma tecla. Você está ouvindo o mesmo som. Alguma coisa precisa mudar para que você ouça um som diferente. Então pensa, você quer ouvir um som diferente? Será preciso bater em outras teclas. Será preciso parar de teimosia, mudar o foco, dar ouvidos à voz de Deus. Porque Deus nos governa por meio de pessoas e circunstâncias adversas. É assim que Deus vai nos governar. E nós precisamos aprender que Deus quer que a gente mude o foco. O Provérbio 29:1 nos instiga a fazer duas avaliações. E eu quero te convidar a submeter essas avaliações nessa manhã aqui. A primeira avaliação é avaliar a sua autonomia. A primeira parte do provérbio aponta para quem sempre se recusa a aceitar a repreensão. Ou seja, aquela pessoa que tem excesso de autonomia, porque ela não quer ser corrigida. Como se fosse alguém com o carro, dirigindo por uma avenida e aparece lá um policial dizendo, vai para lá. Não é para passar aqui, é para ir para lá. E a pessoa simplesmente continua no caminho que ela está. Teimosa. Nesse caso que eu estou dizendo aqui, vai ter uma consequência séria. Porque no mínimo você vai levar uma multa. Porque você precisa obedecer. Você não tem autonomia para fazer o que você quer. É uma via pública e tem ali uma autoridade dizendo que é para você mudar o seu rumo. É melhor você mudar o seu rumo. O nosso problema é que Deus ele não aparece na nossa frente como se fosse um policial que está conduzindo o trânsito. Deus vai usar alguém e Deus vai usar uma circunstância adversa. E aí que eu preciso entender, é hora de eu mudar o caminho, é hora de eu mudar de rota. Eu não tenho autonomia para ficar fazendo do jeito que eu quero. Autonomia diz respeito ao viver de acordo com suas próprias regras. E a dificuldade de entender que existem outras regras que precisam ser respeitadas para se ter uma vida tranquila, equilibrada. Não dá para viver só da minha cabeça, da sua cabeça. Não dá para viver só com as nossas regras. E nós vivemos um tempo onde as pessoas criam suas próprias regras. E elas dizem, eu quero viver desse jeito. E vai ser assim. E ninguém manda em mim. E ninguém controla a minha vida. Mas o problema é que nós estamos cercados de regras e nós precisamos entender que Deus nos governa por meio de pessoas e circunstâncias adversas. Então, outras regras vão aparecer pelo caminho. É querer que o mundo gire em torno de si. Quem é autônomo quer que o mundo gire em torno de si. Esse é o princípio do trabalho autônomo. Quando o sujeito ele é funcionário, ele tem hora para entrar, hora para sair, a ideia é assim, eu não quero mais viver assim. Eu quero ser autônomo. E a princípio, eu sei que tem vários irmãos da igreja que são autônomos, numa visão bastante ingênua, a pessoa diz assim, vou trabalhar a hora que eu quiser. Eu vou parar de trabalhar a hora que eu quiser. Até você descobrir que quando você é autônomo, você trabalha mais do que quando você era funcionário. Porque o negócio é seu. E você vê que tem serviço para fazer e não dá para deixar para amanhã. Quando você é funcionário, você fala assim, não posso fazer nada, acabou meu horário, estou indo embora, tchau.
outro que se vira. Mas a autonomia é a ideia de ser dona de si mesmo. E de pensar assim, o mundo vai girar em torno de mim. E daí vem essa dificuldade de ouvir o outro, de dar o braço a torcer, de aceitar uma correção, de submeter uma orientação. É a pessoa que a gente fala que é dona de seu próprio nariz, como a gente fala popularmente, né? Que pensa ser a regente de si. E mais que isso, é regente dos outros, de tudo. E quando a gente faz assim, nós esquecemos de que Deus é quem deve reger a nossa vida. E a vida está fora, completamente fora do nosso controle. Nós não podemos controlar. E essa dificuldade que a gente tem de lidar com a nossa própria autonomia e de não submeter ao que Deus quer, nos faz perder mais ainda o controle da vida. Porque nós não estamos debaixo da regência de Deus. Pessoas assim se tornam extremamente, perigosamente controladoras. Porque tudo acaba tendo que ser do jeito delas. Mas lembre-se da metáfora musical. Quem bate na mesma tecla ouve sempre o mesmo som. Quem é teimoso colhe sempre o mesmo resultado. Por isso a reflexão de Provérbios 29:1 é um estímulo à mudança de foco. Muda o foco. Para de bater nessa tecla. Para de ser uma pessoa teimosa, rígida, inflexível, dona de si, controladora. Porque isso te impede de ouvir novos sons. Porque você está teimando em bater na mesma tecla. E Deus às vezes quer conduzir o seu dedinho para outro lugar. Deus quer te fazer ouvir novos sons. Só que quando você é obstinado, teimoso, teimosa, quer controlar tudo, vive a autonomia de uma forma errada, Deus não consegue fazer o que Ele gostaria de fazer na sua vida. Porque você não quer. E o provérbio está chamando atenção para isso. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão. Tem gente que recusa aceitar a repreensão. E Deus está repreendendo por meio de pessoas, por meio de circunstâncias adversas. Avalie a sua autonomia. Se você não está criando suas próprias regras e persistindo em viver de um modo que te coloca no centro e no controle de tudo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz que o caminho da sabedoria é procurar compreender a vontade de Deus. Lá em Efésios 5, 15 a 17, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que Deus quer? Por onde Deus quer me governar? Como é que Deus vai fazer isso? Por meio de pessoas, por meio de circunstâncias adversas. Então eu preciso fazer com que a minha autonomia se submeta ao que pessoas estão dizendo, ao que está acontecendo à minha volta. Porque assim eu estou entendendo a vontade de Deus. O que Deus quer para mim. Não confunda persistência com insistência burra, tola. Que Deus às vezes pede para que a gente insista, persista em algumas coisas, como um ato de fé. Mas muitas vezes Deus está dizendo assim, ó, não insista nisso, porque isso é tolice. Isso vai te levar num caminho sem volta. Porque especialmente se isso está centralizando no seu eu. E se você está querendo controlar tudo. Isso não é vontade de Deus, isso é sua vontade. E quando você faz isso, o risco grande é de você parar onde você não quer. Porque você está insistindo em bater na mesma tecla. Você está escutando sempre o mesmo som. Por isso que os anos estão passando, nada muda. Não muda porque você é extremamente teimoso. É preciso mudar o foco. Esse foco centraliza na própria vontade, ajustar, canalizar esse nosso foco para a vontade de Deus. Se parar de bater a tecla da sua própria vontade, você começa a ouvir o som da vontade de Deus. Mas quando a gente insiste na nossa própria vontade, que eu sou autônomo, eu faço minhas próprias regras,
eu venho na igreja quando eu quero, eu leio a Bíblia quando der, eu oro se puder, eu amo quem eu quero, né? Eu respondo aquilo que eu quero fazer, eu contribuo do jeito que eu acho que tem que contribuir. Você vai criando suas próprias regras. Nada que está na Bíblia serve para você. Só aquelas coisas que enchem o coração, né? A gente tem os textos prediletos. Mas quando Deus está repreendendo, diz, não, isso aí não, isso aí é do passado, é do tempo de Moisés, ficou no Antigo Testamento, isso aqui não é para nós hoje. E você vai só criando suas próprias regras, sua própria Bíblia. A questão é, esse excesso de autonomia vai te levar para um lugar que você nunca desejou chegar. Porque você se recusa a aceitar repreensão e caminhar conforme as regras de Deus. Uma outra avaliação que a gente tem que fazer é a avaliação da nossa atenção. A segunda parte do provérbio nos instiga a pensar se estamos prestando atenção aos sinais que pessoas estão dando, que Deus está dando, que a vida está dando. É dito que quem insiste em algo, não querendo deixar a teimosia, mantendo o foco em fazer somente sua própria vontade, diz assim, será destruído de repente, sem que possa se recuperar. O alerta do provérbio é, não tem aviso prévio. Diferente da empresa que você trabalha, talvez te avise com 30 dias de antecedência que você vai ser mandado embora. Mas está dizendo que quando a gente é uma pessoa teimosa, obstinada, às vezes não tem aviso prévio. Do nada. Você olha e fala, eita, o que aconteceu na minha vida? E aí você começa a avaliar, você vai perceber que do nada, na verdade, não foi do nada. Tinha uma série de sinais amarelos pelo caminho que você desrespeitou. Você não prestou atenção. E aí então, chegou aonde chegou. Ou seja, a teimosia tem um preço. Quem quer ter sempre a razão sofre as consequências de não dar ouvidos a ninguém. Isso tem um preço. Teve sinais pelo caminho. Deus alertou. Pessoas alertaram. Circunstâncias diziam. Mas o teimoso não dá atenção pelos sinais, para os sinais que estão pelo caminho. Se sempre agimos com falta de humildade, com arrogância, com prepotência, nós podemos nos tornar pessoas irrecuperáveis, sofrer prejuízos imensos. Aquela versão da Bíblia chamada A Mensagem, traduziu Provérbios 29:1 assim, quem odeia a disciplina e se mostra cada vez mais teimoso, num dia inesperado verá a sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Verá a sua vida desabar. A vida vai desmoronando. Porque foi uma pessoa teimosa. Isso nos lembra o pedreiro teimoso. Que alguém disse que tinha que gastar ferro no alicerce da casa. E o pedreiro era o dono da casa. Ele pensou assim, eu vou economizar. Para quê? Bobagem, isso é coisa de engenheiro. Engenheiro quer que a gente gaste. Vou fazer do meu jeito. Aí ele vê a casa dele desabar. Porque foi teimoso. Não seguiu as regras. Criou suas próprias regras. E achava que isso ia dar certo. Outras versões traduzem esse estado de irrecuperável, né, o tarde demais para receber ajuda, como uma impossibilidade de cura. Relegando a pessoa a um estado constante de doença. Onde a prevalência de sua própria vontade é o foco inegociável. Tem gente que é doente, está adoecendo por causa disso. Os consultórios aí, né, de psicoterapeutas, psicólogos, né, psicanalistas, psiquiatras, deve estar cheio de gente assim. Gente que está doente, porque a neurose dela é a vida não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Só que a culpa é dela mesma. Ela é teimosa, cabeça dura, de dura cerviz. Ela não escuta. Ela vai fazendo do jeito dela. E ela vai apanhando da vida. E ela busca uma ajuda, mas ela não entende que se ela não abrir mão da vontade dela e começar a escutar as outras pessoas e perceber os sinais que Deus dá nas circunstâncias adversas,
ela vai ouvir o mesmo som, que ela está batendo a mesma tecla sempre. O provérbio está nos alertando para observarmos, para darmos atenção aos sinais que pessoas, que Deus, que circunstâncias estão emitindo. Porque as consequências da obstinação logo vão aparecer. Aparece, já aparece. Questão de tempo. Lembra da metáfora musical? Quem bate na mesma tecla ouve sempre o mesmo som. Você quer resultados diferentes? Será preciso mudar o foco, seguir as orientações de Deus. Davi teve experiências muito profundas com Deus. E o Salmo 32 é um desses momentos em que Davi ele arranca de dentro de si aquilo que ele entendeu, que Deus fez na vida dele. E o Salmo 32, versículo de 8 a 10, diz assim, e Davi escrevendo como se fosse Deus falando com ele, porque ele entendia que Deus falava com ele assim. Davi escreve, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Eu gostaria que você pensasse nessa manhã, é que a bondade de Deus protege quem nele confia. Creia nisso. Quem tira o foco de si, quem abre mão do controle e confia que Deus é o grande regente, é Ele que tem que governar a nossa vida, que confia que se não nos curvarmos a Ele, as coisas não ficarão boas para nós. E por isso, nós precisamos dar atenção ao que Deus faz por meio de pessoas, por meio de circunstâncias. A bondade de Deus vai proteger quem nele confia assim. Que olha para o que pessoas falam, observa o que as circunstâncias estão dizendo e diz, eu confio que Deus, com bondade, Ele vai me proteger. Eu não posso ser como um cavalo. Algumas versões traduzem o burro aí como mula, que não tem entendimento. Eu preciso ter olhos abertos. Preciso compreender que eu não preciso ser controlado por freios, mas eu posso ser controlado por Deus. E Deus me controla, usando pessoas, usando circunstâncias. Avalie a sua autonomia. Avalie a atenção que está dando aos sinais que Deus está emitindo. Mude o foco. Bata em outra tecla para ouvir novos sons. Porque se você é uma pessoa teimosa, se você insiste em sempre se recusar a aceitar uma repreensão, se você está sempre de dura cerviz, você não se inclina diante de nada, diante de ninguém, o texto diz, você pode ser destruído de repente, sem que possa se recuperar. Pode ser tarde demais. Por isso, encare a manhã deste dia aqui como um privilégio, como um momento especial que Deus está dando a mim e a você, de observar o que Deus está dizendo e dizer para Deus, Deus, eu não quero teimar mais. Eu quero dar o controle da minha vida ao Senhor. Eu sei que o Senhor pode me governar, usando pessoas, usando circunstâncias. Eu quero me submeter a isso. E eu sei que se eu fizer isso, a bondade do Senhor vai me proteger. Porque eu vou estar caminhando dentro da vontade de Deus. E Deus vai me levar sempre pelos melhores caminhos, me ajudando a botar o meu dedo em novas teclas, para que eu possa assim ouvir novos sons.